Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Agora sim. Agora André Luiz vai parar de ficar nessa atitude mental de bebê chorão, de bebê reclamão, e vai começar a conversar com a mãe dele. Agora é conversa de adulto, porque ele estava em uma atitude de criança. Agora não. Agora ele acordou para a realidade, ficou atento e vai conversar com a mãe. E nesse momento, a mãezinha vai confidenciar para ele as lutas e os trabalhos dela junto aos familiares, suas irmãs e junto àquele que foi seu pai aqui na terra. Capítulo 16. Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. As palavras da mãezinha consolaram e reorganizaram André Luiz. E aqui essas palavras são maravilhosas, por isso que precisamos ler as obras de André Luiz, frase por frase. Ler com o dedo. Ele diz aqui que as palavras da mãe dele consolaram, mas também fizeram outra coisa, reorganizaram as energias. Perceberam? Porque às vezes estamos desorganizados por dentro. O remédio é o trabalho. Trabalho é ocupação útil. O poder do trabalhar, o poder fazer alguma coisa para dar uma contribuição para as pessoas que amamos, para a comunidade. É um bálsamo para as dores e para as dificuldades. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Isso é bonito, porque a mãe dele mudou a vibração do André Luiz. E ele começou a experimentar uma alegria interior. Mudou algum problema? Os problemas externos dele mudaram? Não. Continuava a mesma coisa. O que mudou? O contentamento interior. Porque existe um tipo de contentamento, existe um tipo de alegria que é totalmente interior. Não depende de nada do lado de fora. Mas existe uma alegria e um contentamento que é puramente interior. Não depende de ninguém. Não depende de nada que aconteceu. Ele vem da alma. Assim, é uma alegria, um contentamento interior. Foi isso que André Luiz comentou. Por quê? Passou a saudade que ele estava da esposa? Não. Ele ainda estava com vontade de ir no lar dele? Estava. Tinha se recuperado? Não. O que mudou externamente? Nada. O que mudou interno? Atitude mental. Então, o que o André Luiz está dizendo aqui, para todos nós, é que todos temos que reservar um momento todo dia para essa alegria interior. Nós temos que aprender isso. Isso é fundamental. Por quê? Porque chega um momento na vida, chega um momento dos desafios, em que fora é só tempestade, é só dificuldade. E aí precisamos ir para dentro e resgatar essa força interior. Esse contentamento interior. E não é fácil. Porque isso não fazemos de uma hora para outra. Isso é difícil. Precisamos praticar anos e anos sem fim. Assim, vemos aqui, como é importante ouvirmos algo edificante. Como que é importante uma leitura edificante. Como que é importante uma palestra, uma conversa para arejarmos a mente. Assim, aqueles conceitos mudaram. Porque pensamentos, conceitos e palavras devem ter a função de mudar a atitude mental. Porque senão, fica a palavra ao vento. Aqui as palavras da mãezinha eram palavras simples. O que ela disse aqui? Coisas simples. Mas, ela dizia com uma carga de amor, com uma carga de vibração, que tremeu André Luiz, tremeu ele por dentro, organizou tudo.
Ó minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. André Luiz, enfim, inicia uma conversa com sua mãezinha mais comovido, e agora pergunta sobre a esfera espiritual que ela habita, mas faz uma conotação, como se lá fosse tudo sublime, contemplações maravilhosas. Por que temos o hábito de imaginar a esfera superior com todo mundo à toa, ninguém fazendo nada, só contemplando? Não. E ela comenta que na esfera mais elevada, é mais trabalho, mais abnegação, mais elevação. Por quê? Qual é o trabalho dos espíritos superiores? Orientar a evolução dos espíritos imperfeitos. Esse é o trabalho. Por quê? O mundo não está repleto de sofrimento? Repleto de pessoas que estão perdidas? Repleto de pessoas que estão presas nas teias do mal, do crime e dos vícios? Então, tem muito trabalho a ser feito, e ela fala isso para ele. Deixando claro, que não se sentia triste pela situação em que se encontrava e sim que desde que voltou da Terra, estava trabalhando para nossa renovação espiritual. Falou nossa, porque ela estava trabalhando na dela, na renovação do André Luiz, na renovação das irmãs e do pai do André Luiz, de todo mundo. É ela que estava trabalhando pela renovação espiritual de toda a família. Deus não interfere no livre-arbítrio, assim tem espíritos desencarnados que ficam agarrados no lar terrestre. Eu amo, não vou sair daqui. Mas qual é o problema? Qual que é o problema quando você vai salvar alguém que está se afogando? Se não tivermos experiência, se não tivermos sabedoria, nos afogamos junto. Isso é o que ela está dizendo aqui. Se ela ficasse agarrada ao lar, se ela ficasse presa, apegada, iria se afogar junto, e ela não iria estar numa condição superior. Perceberam? E seguindo os ensinamentos recebidos, esforçando-se para conquistar o direito de ajudar aqueles a quem ama. Como ela conquistou esse direito? Ajudando os outros. Por que não podemos ficar só ajudando aqueles que conhecemos ou o seu grupo familiar? O amor precisa se expandir. Assim ela também ajudava, ela trabalhava em favor de vários, ela contribuía com vários para poder adquirir o quê? Experiência, sabedoria, preparo e mérito para poder ajudar os seres amados dela. Não é interessante? E meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu. Ah, teu pai há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio ele quis reagir esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual,
restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Agora aqui ela começa a fazer um perfil psicológico do pai do André Luiz. Como ele era? Aquele homem tradicional do comércio era um grande comerciante. Possuía técnicas de convencimento e posição social. Parecia aquele homem de família, cavalheiro, educado. Ela está descrevendo, por isso que o capítulo se chama Confidências. Nós vamos ver aqui, e é muito importante como aprendizado, não como crítica, mas como aprendizado. Assim, com muita delicadeza, o que a mãe de André Luiz está querendo dizer com ligações clandestinas fora do lar? Estava dizendo que ele tinha amantes e que duas delas estavam ligadas mentalmente à vasta rede de entidades maléficas e quando o marido desencarnou, foi envolvido por esses espíritos, prendendo-o nas teias da ilusão. E ele deve ter feito promessas, deve ter prometido mundos e fundos, se envolveu, e elas estavam aguardando por ele. E ainda estava vinculado a elas. Assim, o que vemos aqui? Um verniz por fora e outro por dentro, um homem fraco, viciado, entregue aos vícios do seu tempo. Assim percebemos novamente que desencarnamos, e o que iremos encontrar no mundo espiritual? Vamos encontrar o que está dentro de nós e que não mostramos para ninguém. É isso que vamos encontrar. Assim, aqui nós temos um indivíduo que tinha uma aparência, tinha uma casca, tinha um verniz, mas por dentro estava cheio de conflitos emocionais, cheio de vícios, cheio de dificuldades. E o que ele encontrou? Encontrou o seu mundo interior. E aqui, vamos entender uma coisa. Com quais espíritos que vamos conviver? Com aqueles espíritos que temos afinidade, não importa qual a relação. Sendo assim, companheiros do crime, quando desencarnarem, o que eles vão fazer no mundo espiritual? Vão se associar para continuar cometendo crimes. Perceberam? Muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna. Eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiram-no às minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. André Luiz questiona, se não tem jeito de ir lá e tirar ele dessa situação? Vejam a pergunta. É o que a maioria de nós também fazemos, não tem o jeito de ir lá e pegar o obsediado e tirar ele? Por que não vamos lá e tiramos todo mundo daquela situação? Por quê? Olha a pergunta, vamos refletir. A mãezinha de André Luiz ia lá frequentemente, ele sentia intuitivamente a presença dela, chorava, se arrependia, mas não tomava a decisão. Assim, temos uma coisa dura que precisamos dizer, mas isso é uma coisa que nós espíritas precisamos aprender sobre evolução espiritual, ninguém vai tomar decisão por nós, ninguém, nem Deus. Precisamos entender isso, porque Deus criou o livre-arbítrio e Ele mesmo, o próprio Deus é o primeiro a respeitar suas leis. O livre-arbítrio prevalece no universo inteiro, no universo infinito, livre-arbítrio é uma lei divina. E por que ninguém pode decidir por nós? E se a pessoa decidir errado? Nós iremos responder pela decisão dela? Então, ninguém toma decisão por nós, a pessoa pode influenciar, pode seduzir, pode fantasiar, pode mergulhar na ilusão, mas somos nós que estamos decidindo, somos nós que estamos tomando a decisão. Não existe isso na evolução, ela não pode entrar e decidir por ele. Ela vai lá, inspira,
conversa, envolve, emana carinho, amor, tenta despertá-lo, mas ele não quer sair, não quer, percebem? E essa decisão dele é respeitada, agora toda decisão tem consequências. Tomamos uma decisão, e vamos sofrer as consequências, porque o nosso problema é o seguinte: na hora de decidir, nós decidimos com convicção, na hora de lidar com as consequências, aí evocamos Deus. Ah, meu Deus! Na hora de plantar, somos todo nariz em pé, mas na hora de colher, aí ficamos revoltados, colocamos a culpa em Deus. Como assim? Percebem isso? Isso aqui é sério. As duas companheiras dele retiram-no das sugestões dela, ele sente a sua presença, mas ele escolhe ficar com as duas. Essa é a decisão dele, ele escolhe ficar com as duas, aliás, decisão que já tinha tomado desde quando estava encarnado, ou seja, manter essa relação clandestina foi ele quem escolheu, e agora lá no mundo espiritual, ainda continua fazendo essa escolha, e assim sendo, não quer mudar a escolha dele. E agora? Procurou núcleos superiores ao dela para tentar formas de ajudar, porque os espíritos superiores se ajudam, são criativos, tentam de tudo para ajudar, mas às vezes não funciona. Até mesmo o ministro Clarencio, certa vez quase conseguiu atraí-lo, mas aí ele recuou. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo entre a indiferença e a revolta. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio, e podemos até chegar com fogo para acender a candeia de alguém, mas a pessoa tem que ter o pavio e o óleo. Se ela não tem, o que adianta eu inspirar se ela não tem perseverança para manter aquela inspiração? E isso é o principal para transformar a inspiração em decisão, percebem? Porque o difícil é transformar a intuição em decisão. Intuição todo mundo tem, intuição temos todos os dias. E a decisão? Decisão é mais difícil. De boa intenção, o mundo está cheio, o que falta é decisão. É o famoso fogo de palha, aquele foguinho apaga, não se sustenta porque só tem boa intenção, e só boa intenção não resolve, tem que ter decisão, tem que ter vontade e tem que ter determinação, perseverança para persistir na mudança, na transformação. O Laerte não tinha isso, porque ele estava com as duas lá, e ele não queria sair dali, estava acomodado. Todo desejo de ascensão precisa de disciplina, precisa de transformação íntima, precisa de renovação e principalmente precisa de força de vontade. Se o espírito não quer, nada muda, porque é a vontade que determina toda a mudança, e quanto maior a vontade, mais intensa será a mudança. Depois de longa pausa, suspirou continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Além do pai de André Luiz, as suas duas irmãs também ainda estavam no umbral. Vejam o trabalho da mãezinha de André Luiz, encontrava-se em uma esfera superior, mas tinha que ajudar André Luiz, o Laerte, a Clara e a Priscila, está ajudando a família inteira, porque a família inteira estava presa numa situação difícil. A irmã de André Luiz, a Luísa, desencarnou cedo, quando ele ainda era jovem e ao desencarnar, já no mundo espiritual, ficou esperando a mãezinha para se juntar a ela e trabalharam juntas para ajudar a situação familiar como um todo. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. A situação da família deles era tão complicada que Luísa precisou reencarnar, num gesto de renúncia, de heroísmo. Vejam como trabalha a equipe espiritual. Nós é que achamos que estamos desamparados na terra, vemos aqui como a família é maravilhosa,
porque essa é a história de todas as famílias, da minha, da sua, de todos nós, sempre tem alguém que está à frente e sempre tem alguém que está atrás. Uns estão mais evoluídos, outros estão menos, mas todos estão de mãos dadas ajudando uns aos outros, perceberam? E notamos que interessante, porque a mãezinha fala: meu filho, e agora estou esperando você recuperar para começar a me ajudar com as suas irmãs e com o seu pai, ou seja, preciso do seu trabalho, da sua ajuda. Assim mais uma vez aprendemos uma coisa muito importante. Você quer ajudar? Quer ajudar os familiares? Quer ajudar as pessoas que você ama? Então, invista no seu crescimento espiritual. É igual no avião, coloque a máscara primeiro em você, para que possa ajudar os outros passageiros. Façamos um investimento no nosso progresso moral, para que tenhamos condições de auxiliar quem amamos, correto? Porque, senão, não vamos conseguir ajudar, não vamos conseguir auxiliar. Não vamos ter boa vontade, não vamos ter o amor necessário, não vamos ter condições intelectuais, emocionais e morais para ajudar efetivamente. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Percebemos onde André Luiz entrou. Entrou em defesa passional do pai. Mas, papai comungava todos os domingos. É isso que acontece, quando chegamos no mundo espiritual, a nossa intimidade é revelada. Aqui na carne podemos esconder. Podemos viver um teatro social. Mas, quando chegamos na espiritualidade, fica claro, fica patente a nossa verdadeira condição espiritual. E agora o que André Luiz estava fazendo? Ele estava colocando a culpa nas duas moças, chamando-as de mulheres infames. Isentando o pai dele de toda a responsabilidade. Quer dizer, o pai dele era inocente, era vítima, e agora as moças que eram infames. Percebem a passionalidade? Percebem como que ele está sendo imparcial, julgando. E nós vamos ver aqui que ele não tem condição de julgar. Ele também, imaginem, o André Luiz desencarnou com sífilis. Então como é que ele pode fazer um julgamento desse? Como? Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas de nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Vemos aqui a resposta da mãezinha dele. Isso aqui, é evangelho puro, mas não é fácil, é bebida amarga. Ela poderia ter criticado a postura do pai, poderia tê-lo julgado, mas não, preferiu contemporizar dizendo assim: classifica as moças como nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. Aí pensamos assim: elas se deram bem e a mãezinha do André Luiz se deu mal. Será? Vem a desencarnação. Quem que se deu mal? Quem está no umbral? A mãezinha do André Luiz está em uma esfera superior. As duas estão no umbral. Estão vendo como é que muda o conceito? Aqui na Terra, o que costumamos fazer? Costumamos aplaudir o mais esperto, o mais violento, aquele que não é pego, aquele que engana, aquele que tira vantagem, não é isso? E aí colocamos essas pessoas no pedestal. Só que morreu. Aí muda o jogo. Assim quem é que realmente que estava infeliz? O Laerte e as duas moças que se envolveram nessa relação imatura ou a mãezinha de André Luiz, que aos olhos do mundo poderia ser classificada como uma boba? Na verdade, era a única que está numa condição feliz. Continuando a lição que a mãezinha de André Luiz nos oferece, afirma que elas são filhas do nosso pai e que tem procurado interceder para encontrar recursos para atraí-los, o Laerte e as duas irmãs, ao seu coração para ajudá-los. Por que ela está dizendo isso?
Que recursos são esses? São externos? Não. São recursos interiores. E o que a mãezinha de André Luiz vai fazer? Iremos ver aqui. Para realizar o que ela vai fazer, temos que ter muita grandeza espiritual. Não é para qualquer um no mundo. Tem que estar preparado, tem que se preparar em termos de sabedoria, tem que se preparar em termos de amor, tem que se preparar em termos de resistência moral, tem que ser capaz de perdoar, tem que ser capaz de educar e tem que ter recursos interiores. Então o que ela está dizendo? Meu filho, eu acho que eu já amei, alinhei os recursos interiores para interceder e resolver essa situação. Que grandeza! Na vida verdadeira exige-se sabedoria, amor, paciência, renúncia, compreensão. Os valores são outros. Assim vamos ver a decisão que a mãezinha do André Luiz vai tomar e aí vamos entender por que ela está em uma esfera superior. Porque os espíritos não chegam nos mundos superiores assim, por acidente, tropeçou e caiu numa esfera superior. Não é assim. A pessoa para ir para uma esfera superior, tem que merecer muito, tem que fazer muito esforço. A mãezinha do André Luiz não estava lá por acaso. Não estava por acidente. É pela lei e é de mérito. Mérito espiritual. Mérito é o que Jesus disse. A cada um segundo as suas obras. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. A senhora que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? André Luiz havia deixado aqui na terra a sua esposa e seus filhos, mas acontece que as coisas mudaram. E o que percebemos aqui? Por que eles não estavam deixando André Luiz visitar o lar dele? Porque tudo mudou. A esposa havia casado novamente, os filhos haviam crescido, cada um seguido a sua vida, esse quadro que ele estava imaginando aqui era só na imaginação dele. Nós vamos ver isso mais para frente. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou. Tenho visitado meus netos periodicamente, vão bem. E depois de meditar alguns instantes acentuou. Não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Pois é, ele precisava se preparar, precisava se fortalecer para o que vai ver. Precisava estar forte para poder aguentar o que vai encontrar. Aqui na obra de André Luiz tem frases que podemos moldurar e colocar em um quadro na parede, são frases de profunda sabedoria espiritual quando diz: há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir primeiro. O que isso quer dizer? Tudo tem seu tempo, não adianta querermos resolver uma questão, quando aquela questão não está madura para ser solucionada. Então, quando detectamos isso, quando percebermos que a questão não está madura para um desfecho, para uma solução mais definitiva, entreguemos a Deus em pensamento, façamos uma oração e entreguemos a Deus. Peçamos a Deus que haja, que possa agir no coração das pessoas, que possa agir nas situações até que a questão se torne madura para que possamos atuar. Esse é um conceito muito bonito e muito profundo. Porque a mãezinha de André Luiz está ensinando para ele é que há uma parceria, há um trato, um acordo entre Deus e a criatura. Deus faz a parte dele, e a criatura faz a parte dela, é o velho ditado. Ajuda-te que o céu te ajudará,
pois tem uma parte que é nossa, que somente nós podemos fazer, é a parte que nos compete, e tem a parte de Deus, e que não podemos cometer o grande equívoco em acharmos que vamos fazer a parte de Deus, ou acreditar que Deus vai fazer a nossa parte. É uma parceria, é um acordo, a evolução se dá com o nosso esforço, mas também com a cooperação de Deus, com a providência divina, com a interferência divina, que sempre desata os nós, que sempre cura as feridas, e isso demanda tempo. Então, toda equação de resolução de problema, tem um componente que é o tempo, e não adianta ficarmos afoitos querendo apressar, porque tudo tem seu tempo. E esse tempo não é igual para todos. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então, carinhosa, e disse: "Não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita." E deixando-me nalma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. André Luiz insistia para colher maiores informações, mas sua mãezinha esquivou-se de maiores detalhes, mas continuaram a longa palestra e depois despediu-se. Interessante aqui, onde percebemos a presença de outro ministro, o Célio, que ajudou para que ela pudesse estar na presença do filho. Não sabemos como ele ajudou e não ficaremos sabendo, mas é interessante como é que dependemos das relações, da cooperação de inúmeras criaturas para fazer algo assim. Então, a mãezinha de André Luiz, embora vivesse em uma esfera superior, embora fosse um espírito jamais depurado, mais aperfeiçoado, ela precisava da cooperação de outros para realizar as coisas. E deixando ali aquele afago, aquela vibração de mãe, aquela vibração de carinho, e foi cuidar das atividades dela, que todo espírito superior tem. Considerações finais. É interessante o que fica aqui desse capítulo, sobre esse auxílio fluídico que ela precisava para poder regressar. E percebemos que existe uma rede de relacionamentos na colônia de nosso lar. Somos impelidos por uma engrenagem do bem. Não vivemos isoladamente, vivemos em um conjunto de interações, de interrelações, por isso que é importante o trabalho em favor do semelhante, o trabalho desinteressado em favor do semelhante, porque aí vamos ampliando a nossa rede de relacionamentos do bem, do crescimento e da evolução. E esse foi o tema, a primeira coisa que a mãezinha de André Luiz disse para ele, que precisava trabalhar, para ampliar a rede de auxílio dele, porque se queria ajudar alguém, atuar em favor dos filhos e da esposa, precisava angariar simpatia, angariar relações, baseadas no bem, na simpatia e na justiça, para que pudesse ter cooperadores. E ele vai angariar, já vemos isso aqui, pois ele já está fazendo uma amizade bonita com o enfermeiro Lísias, que vai ajudá-lo muito, e surgirão outros personagens.